Então, eh, abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Nós queremos, nesta altura do ano, centrar a nossa atenção nos trechos bíblicos que nos falam da vinda ao mundo do Salvador. A base do nosso estudo é a Palavra de Deus. A Bíblia promete, desde o início, que nos dá a promessa da vinda ao mundo do Salvador, e depois chegamos ao Novo Testamento e temos aqui o registro da chegada do Salvador. E vamos hoje aqui concentrar a nossa atenção em Lucas capítulo 2, começando lá no versículo 41, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu vou ler apenas o versículo 40, que é a continuação do relato do nascimento de Jesus, e diz: E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o título da nossa mensagem hoje é Nasceu o Salvador, e nasceu porquê e para quê? O versículo 49 do texto que nós lemos diz: Porque é que me procuráveis? São palavras de Jesus. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ora, nós estamos na altura do Natal. Natal significa nascimento, e neste caso o nascimento de Jesus Cristo, que, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 18, diz que ele era e é o Filho unigênito que está no seio do Pai, que veio ao nosso mundo e revelou perfeitamente Deus. João 3,19 diz: a luz veio ao mundo, quer dizer, o Altíssimo, o Deus Altíssimo, baixou a este mundo. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus anunciam, em primeiro lugar, aos pais de Jesus que ele iria nascer, e logo nessa anunciação do nascimento do Salvador, a Maria, sua mãe, pelo anjo Gabriel que foi enviado por Deus, como lemos em Lucas 1,26, logo ali temos a revelação da missão de Jesus. Ou seja, porquê é que nasceu Jesus? Para quê? Porquê? E o anjo diz que ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, logo na anunciação
da encarnação, da vinda ao mundo de Jesus, o anjo explicou logo o motivo e a razão do nascimento de Jesus. Portanto, o Natal de Deus, que é o verdadeiro Natal, que é o nascimento do Salvador, que veio do céu, é conhecido profundamente na Bíblia e, em particular, pela própria boca de Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse muitas vezes a razão da sua vinda ao mundo. Ele usou uma expressão muito clara sobre isso quando ele diz: eu vim. Onde o Senhor se refere e mostra, desde logo, o forte senso que ele tinha da sua missão, também a sua pré-existência, quando ele diz: eu vim ao mundo, porque ele existia antes. É por isso que nós vamos hoje aqui aprender da própria boca do Salvador Jesus, do Senhor Jesus Cristo, aprender sobre aquilo que ele disse da sua vinda ao mundo, da razão de ele ter nascido e vivido aqui entre nós, ou seja, a razão verdadeira do Natal. Como ele disse claramente ali no versículo 49, quando os seus pais o interrogaram: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quer dizer, vemos aqui este menino ainda, um adolescente com 12 anos de idade, a proferir claramente que ele sabia que tinha vindo, vejam, ainda como um jovenzinho, tinha vindo para tratar dos negócios do pai, ou seja, da salvação do mundo. Então, para que é que nasceu o Salvador? Porquê e para quê? Em primeiro lugar, nós lemos em Mateus 20, 28, que Jesus nasceu em Belém, há 2000 anos, para servir, veio para servir e para dar a sua vida. Vejam o que Jesus diz ali: bem como o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, aqui o Evangelho de Mateus revela aqui esta verdade proferida pelo Senhor Jesus Cristo, uma verdade tão importante. Ou seja, que Jesus não veio para ser conhecido como uma pessoa importante. Ele nunca falou de si mesmo do género: eu sou sábio e poderoso, embora fosse. Ele nunca disse: sou santo e eterno, embora fosse. Sou onisciente e grandioso, sou o pregador mais ouvido. Nunca disse isso, apesar de ser verdade, mas pelo contrário, ele disse: sou manso e humilde de coração e vim para servir e dar a minha vida por resgate, em resgate por muitos. Quer dizer que Jesus nasceu para servir. Ele veio como servo de Deus, um servo sofredor, serviu ao Pai, serviu aos homens perdidos, amando-os e entregando a sua vida para a nossa salvação. Quando ele diz aqui, dar a sua vida em resgate. Aquele bebé que nasceu para mais tarde dar a sua vida em resgate. Quer dizer, para libertar alguém que não tinha hipótese. Somos nós. Um resgate implica o quê? Implica, e tem aqui uma ideia de um custo, de um preço. E neste caso, o custo e o preço deste resgate foi a própria vida desse Salvador que nasceu. Porque pela sua vida nós alcançamos a libertação da penalidade do nosso pecado. Alcançamos o perdão da nossa culpa como pecadores. Por isso, porque é que nasceu o Salvador?
Para que é que ele nasceu? Como ele diz aqui, para servir e dar a sua vida em nossa salvação. Em segundo lugar, lemos também em Lucas 4, 43, que Jesus diz que veio para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Ele diz assim: também é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus às outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Então, aquele menino que nós vimos nascer em Belém, que depois cresceu, se tornou homem, ele tem aqui, dá-nos aqui a razão da sua vinda. Foi enviado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Em Marcos 1,38, Jesus também disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Portanto, Jesus salienta aqui, em primeiro lugar, o grande valor do anúncio, da pregação, de quê? Do Evangelho do Reino de Deus. Portanto, o que é o Evangelho? Evangelho, a palavra grega significa boa nova, uma notícia alegre. E que notícia boa e alegre é essa que Jesus diz que veio anunciar? É a notícia de que Jesus veio para trazer e oferecer reconciliação entre o Deus Santo e o homem pecador, o homem separado de Deus. Ele é um Salvador, Jesus nasceu para ser o Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Por isso, para que é que nasceu e por que é que veio o Salvador? Ele diz, para anunciar estas boas novas. E vejam que Jesus aqui não se limitou a um grupo de pessoas, não se limitou sequer a uma região. Ele fundou a sua igreja e deu instruções para a igreja levar a pregação do Evangelho a todas as nações do mundo. Mas ele deu o exemplo. O Senhor Jesus foi o primeiro a fazer isso. Porque ele diz aqui, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus nasceu em Belém para vir anunciar ao mundo o Evangelho, as boas novas da salvação de Deus. Pregar o Evangelho por todo o lado. Em terceiro lugar, em Lucas 19:10, Jesus diz que a razão da sua vinda ao mundo foi para buscar e salvar o perdido. Ele diz lá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esta é outra afirmação fantástica da boca de Jesus Cristo. E aqui vem-nos à mente logo duas personagens que são bem conhecidas nas Escrituras. Duas personagens que Jesus, onde nós vemos Jesus claramente foi em busca dessas pessoas para as salvar. Uma delas foi Zaqueu. Quando nós lemos a história de Zaqueu, vemos que o Senhor Jesus, de propósito, foi à cidade de Jericó, para ali parar lá numa rua, olhar para cima e chamar por Zaqueu e fazer-se convidado para ir à casa de Zaqueu. A outra pessoa é a mulher samaritana, em que Jesus caminha pela hora de maior calor, de propósito por Samaria, e foi àquele poço para se encontrar com uma mulher perdida que ele salvou e muitos outros daquela cidade. Zaqueu e a samaritana são o exemplo claro da palavra de Deus do Evangelho, desta verdade, da razão da vinda ao mundo do Salvador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Claramente ali Jesus foi em busca dos perdidos, encontrou-os e salvou-os para a eternidade. Zaqueu foi salvo para a eternidade,
a samaritana foi salva também para a eternidade. E este é o exemplo de Jesus que ele deixa para nós. Nós também, como crentes, como igreja, quer seja um membro, quer seja o pastor da igreja, tem este dever, seguir o exemplo de Jesus, de ir em busca do perdido para o salvar. Jesus fez isso. Ele pôs pés a caminho em busca dos perdidos. O reino de Deus está cheio de pessoas que eram injustas, que estavam perdidas, mas que ao ouvirem o Evangelho da salvação e encontrarem Jesus, foram salvas para a eternidade. Essa era a missão de Jesus ontem, essa é a nossa missão hoje. Buscar para levarmos os perdidos ao Salvador. Porquê é que nasceu Jesus? Para que é que ele veio ao mundo? Veio buscar e salvar o perdido. Em quarto lugar, Jesus veio e nasceu para salvar o mundo e não para o julgar. Vemos isso em João, capítulo 12, versículo 47. E também em João, depois capítulo 3, versículo 17. Se calhar muitos pensam que Jesus veio ao mundo para condenar o mundo. Veio para julgar e condenar ali mesmo o mundo. Mas não é isso que nós lemos na palavra de Deus. Jesus disse em João 12, 47, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E é maravilhoso nós olharmos para aquela manjedoura em Belém e ver que aquele menino, Deus feito homem, ali, aquele bebê, estava ali para salvar o mundo, não para o julgar, não para o condenar. Em João capítulo 3, versículo 17, nós lemos palavras de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Temos outro grande exemplo na Bíblia de alguém que merecia a condenação de Deus, o julgamento de Deus, mas que o seu Jesus não julgou nem condenou. Esse exemplo é o da mulher que foi apanhada em adultério. Podemos ler isso em João capítulo 8, não vamos ler agora, versículos 1 até 11, onde uma mulher é apanhada e acusada de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que regia o povo de Israel na altura, o adultério era julgado e condenado com apedrejamento até à morte. Mas ali no meio de acusações e de ameaças de apedrejamento, Jesus lançou um repto aos presentes, dizendo que quem estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. E todos se retiraram e a mulher ficou sozinha. E Jesus perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui Jesus mostrou aquilo que ele disse. O Filho do Homem, ou melhor, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O Salvador não julgou nem condenou aquela mulher adúltera, mas perdoou e salvou aquela mulher. Foi para isso mesmo que ele tinha vindo, foi para isso mesmo que ele encarnou no nosso mundo. Nós nunca vimos o Senhor Jesus a causar qualquer dano enquanto viveu, dando qualquer espécie a ninguém. Com o seu grande amor, ele perdoou, aceitou e aceita todos os que se arrependem
Ele perdoa e aceita todos que se arrependem, todos os que creem no seu nome e confiam nele, na sua obra. Ele é o único Salvador do mundo. Na verdade, em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele é o Salvador. Então, porquê é que nasceu o Salvador? Não para julgar. Ele nasceu para salvar o mundo. Em quinto lugar, em João capítulo 10, versículo 10, aprendemos que Jesus nasceu em Belém para dar-nos vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Qual é a coisa mais importante para nós? A coisa mais importante para toda a gente é a vida. Nós fazemos tudo pela nossa vida. Se estivermos doentes, iremos fazer tudo para vencermos a doença. Se estivermos em perigo da nossa vida, faremos tudo para proteger a nossa vida, a nossa existência. Todos querem ter vida e a melhor vida possível. Nós sabemos que a vida não é igual para todas as pessoas neste mundo. Há uns que vivem bem, há outros que vivem mal. Há muitos que sobrevivem em grande miséria, sofrimento e privação, mas a verdadeira vida não é de facto esta que nós estamos a viver aqui na Terra. Esta vida aqui na Terra é temporária. Jesus veio para mostrar e veio para nos proporcionar a vida que dura para sempre, a vida eterna. Ele nasceu para nós podermos ter vida eterna, mas também aqui podemos ter vida com abundância. Como ele diz aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Salmo 16:11 diz, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. É isto que nos aguarda na eternidade. Há inúmeros exemplos nos Evangelhos de vida com abundância que Jesus deu. Pelos seus milagres, ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou crianças e pessoas de maior idade. Lembramos daquele menino que era filho único daquela viúva de Naim, da filha de Jairo, uma menina ainda, uma jovem adolescente, de Lázaro, já um adulto, homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, povos de outras nações. O Senhor Jesus, com poder, com compaixão, ele alimentava, ele ensinava, ele curava, ele aliviava o sofrimento das pessoas. E ele ali mostrou claramente, enquanto viveu entre nós, que ele veio. Ele proporcionou vida com abundância, deu vista aos cegos, permitiu que os paralíticos voltassem a andar, tantos milagres que o Senhor Jesus fez. A um deles, um paralítico, que foi levado por 4 amigos, Jesus disse, vendo-lhes a pé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E depois mandou, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vejam, vida com abundância, aquele paralítico. Deu-lhe novamente a capacidade de andar e, mais do que isso, perdoou os seus pecados para eu poder ter vida eterna. Que maravilha! Aí o Senhor provou que veio para nos dar vida com abundância. Deu-lhe nova vida espiritual, deu-lhe perdão de pecados e a possibilidade de ter uma vida normal. E de facto, aquele bebê que nasceu em Belém era o Salvador do mundo. E qualquer pessoa que o recebe no seu coração, na sua vida, tem esta vida com abundância também. Vida eterna.
Para que é que nasceu o Salvador no nosso mundo? Para dar-nos vida com abundância. Em sexto lugar, Marcos 2,17, Jesus veio ao mundo para chamar os pecadores. Para chamar os pecadores. Ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Se queremos que Jesus nos chame, temos que nos considerar pecadores. Porque ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, nós temos que nos achar e considerar não dignos de Deus. Não nos podemos considerar nem achar justos, sem erro, de retidão, de justiça, mas antes pecadores. Transgressores das leis de Deus, cheios de pecado, pecado que nos afasta e separa eternamente de Deus. E por isso a palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós nos confessarmos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se tu te consideras justo, que achas que pela tua vida, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, as tuas boas obras te levam a Deus, então Jesus não te veio chamar. Porque Ele disse que veio chamar os pecadores e não os justos. Por isso, essa foi a razão da chegada ao mundo do Salvador. Veio chamar os pecadores para lhes dar a vida eterna. Em sétimo lugar, Jesus nasceu para ser rei e para dar testemunho da verdade. E nós lemos isso em João 18:37, naquele dia do julgamento de Jesus perante as autoridades, neste caso perante Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Porque é que Jesus nasceu em Belém? Ele diz aqui: nasci para ser rei e para dar testemunho da verdade. Jesus veio para ser o nosso rei, mas não é o tipo de rei que nós conhecemos. Os reis das nações que hoje existem. Jesus, mais à frente, no versículo 36, esclareceu Pilatos dizendo: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, não vamos esperar de Jesus um rei como o rei de Espanha, o rei da Inglaterra ou de outra nação qualquer. Ao contrário dos reinos da terra, o reinado de Jesus não dura apenas um determinado tempo. Não se confina a um território. O rei de Espanha é rei de Espanha, não é rei da Alemanha. Mas o rei Jesus é um rei diferente. É um rei universal. É um rei espiritual que domina no coração das pessoas que creem nele. É um rei que tem um reino que vai de geração em geração, de milénio em milénio. Só Cristo é um rei justo, amoroso, salvador e protetor. Ele é, como diz a palavra de Deus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Por isso, Natal significa que nasceu o Salvador do mundo, que quer ser o nosso rei, o teu rei. Ele disse aqui que veio para dar testemunho da verdade. João escreveu no início do seu evangelho: a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele nasceu para ser rei.
Ele reina nos corações daqueles que creem nele e que confiam nele. Foi para isso que ele nasceu. E em oitavo e último lugar, porque é que Jesus nasceu? Está em 1 João 3,8. Para destruir, para desfazer as obras do diabo. Para isto, diz a palavra de Deus em 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou, ou nasceu entre nós, para desfazer as obras do diabo. A origem do pecado está não em Deus, mas no diabo, em Satanás. E a obra de Satanás é, de facto, ao trazer o pecado ao mundo, trazer também a condenação do homem pecador. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a obra de Jesus é contrária. É a obra da salvação. E Jesus veio, nasceu para destruir e desfazer estas obras do diabo e as consequências do pecado. Essa foi a razão da sua vinda ao mundo. Por isso, irmãos, tivemos aqui um vislumbre de vários motivos proferidos pela boca do próprio Jesus da razão da sua vinda ao mundo. E vimos logo de início, quando ele, ainda um jovenzinho de 12 anos, disse aos seus pais que se eles não sabiam que ele tinha vindo para tratar dos negócios do pai dele. E os negócios do pai eram estes que nós acabamos de ver e que eu vou resumir. Para que é que nasceu o Salvador e porquê? Ele disse que veio para servir e dar a sua vida em nosso resgate. Em segundo lugar, anunciar o Evangelho do Reino de Deus que chegou a todo o mundo. Veio buscar e salvar o perdido. Veio para salvar o mundo e não para o julgar nem para o condenar. Veio para dar-nos vida com abundância. Veio para chamar os pecadores ao arrependimento e à salvação. Veio para dar testemunho da verdade e para ser rei. Veio para destruir as obras do diabo. É por isso que nós só temos motivos de louvor e de gratidão a Deus, porque há 2000 anos nasceu em Belém o nosso Salvador. Vamos então concluir o nosso